fizeram a leitura dessa parte da textual. Irmãos, quem não tem a revista, vamos abrir nossa Bíblia que eu quero ler, irmãos, novamente, mas eu vou ler toda a parte da oração que Jesus fez, a oração sacerdotal conhecida. Capítulo 17, irmãos. Diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora, já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória e que me destes, porque tu has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Irmão, essa é toda a oração completa, né, que Cristo, como sacerdote, ele fez. E nós vamos, irmão, discorrer aqui um pouco sobre esta oração, fazemos algumas observações, porque a lição ela está dividida, irmãos, em três partes. Três títulos aqui, com alguns subtítulos. O primeiro título, irmão, fala da glorificação, que nós vamos discorrer um pouco sobre a glorificação. O segundo título desta lição fala oração pelos discípulos. E, por fim, oração, no terceiro título, é oração dos que virem a crer e sobre a unidade. Então, esta foi a oração, irmãos, então, que Cristo fez. E vamos conversar um pouco sobre esta oração. Vamos falar um pouco sobre a oração que Jesus fez. O texto áureo, irmão, já foi lido. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes.
A verdade prática, nós já falamos aqui, a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Irmãos, antes de entrar nas lições, nós sempre temos, eu falo isso muito lá em casa também, a respeito do momento que estamos vivendo. Às vezes a gente, mais uma guerra aí estourou, eu sei que os irmãos acompanham as notícias, né? E tudo faz parte de e o mundo, de certa maneira, começa a odiar Israel. E é uma preocupação, sim, porque tem pessoas que, à nossa volta que não são salvas, mas é mais uma preocupação porque é mais uma guerra onde envolve, em nenhuma outra guerra, a não ser na Segunda Guerra, houve o uso de uma bomba nuclear, mas hoje esses países que estão se afrontando, hoje quase todos têm armas nucleares. Então é uma iminência, sem falar do ódio que está todos contra Israel, para que se cumpra a Escritura, né? Então as Escrituras estão se cumprindo dia após dia, mas isso é uma preocupação para a igreja, de certa maneira sim, porque, por um lado, nós nos alegramos pela nossa salvação, que a nossa redenção está próxima e a vinda do Senhor está próxima, nós temos que nos preocupar também porque tem pessoas que vão se perder, se não se aceitarem a Cristo. Mas isso, irmãos, é apenas uma enfatização que eu faço neste momento, para que nós reflitamos. Mas, irmãos, vamos então à lição. Na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Irmãos, entrando na primeira lição, no primeiro título, a oração de Jesus e sua glorificação. Entre todas as orações do Senhor documentadas nos Evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. No início de João 17 está escrito: Jesus falou estas coisas. Esta frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente. Certamente o local onde o Senhor se encontra era o mesmo em que participou na última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam referir-se a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal ou a oração de consagração. Nosso Senhor apresentou esta oração em 3 partes. Orou por si mesmo, pelos seus discípulos e também uma oração pela igreja futura. Irmãos, vamos os temas principais, então, que nós vamos levantar aqui: unidade, santificação, glória e vida eterna. Qual era o cenário, irmãos, nesse momento que Jesus ali, qual era o cenário? Jesus tinha participado da última ceia. Jesus sabia precisamente o que iria acontecer para ele. Ele sabia, né? Que logo pouco mais à frente estaria passando pela crucificação. Este era o cenário que ele estava ali. Mas, irmãos, após a última ceia, então, próximo da crucificação, ele fez esta oração por ele. Mas ele não estava orando, irmãos, porque estava preocupado, né, que ele queria falhar. Ele orou porque, irmãos, ele sabia que logo em seguida haveria a sua coroação. Ele orou por ele. Ele orou pelos discípulos, né? Ele orou por mim e por ti. Ele orou por nós, né? Porque era a profunda preocupação dele. Qual era a preocupação? Jesus tem vários títulos, né? Vários adjetivos: rei, profeta, sacerdote, e advogado, enfim, são dezenas de títulos. Mas aqui, irmão, ele estava como intercessor. Ele estava fazendo um papel de sacerdote, porque estava fazendo uma intercessão a Deus Pai, pela sua igreja, por ele e por nós, que iríamos a crer nele futuramente. Então ele estava com essa preocupação, irmãos, com a preocupação com os seguidores dele,
Ele estava fazendo uma oração por nós, por aqueles que estavam ali naquele momento, mas ele estava fazendo uma preocupação também por aqueles que iriam vir. Esta era a preocupação dele como sacerdote, e a preocupação dele com a continuidade da sua obra. Na oração ele se preocupou com a continuidade da sua obra. Então, irmãos, no versículo 1, ele sabia, né, irmãos, como nós lemos, Jesus falou estas coisas levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. A crucificação não seria uma derrota. A glorificação, pelo contrário, a crucificação ele sabia que seria a coroação, né? Por quê, irmãos? A coroação, porque ele seria devolvido, seria a devolução daquilo que ele já era, que ele já tinha, mas por aquele momento que ele teve que vir aqui na terra para cumprir a missão e para nós, para que estejamos aqui esta noite, ele precisava passar, mas então ele sabia que próximo estaria a devolução da sua glória. Eu vou morrer, passar para a crucificação vai ser difícil, mas logo ali na frente eu vou ter a minha glória novamente, a devolução, Deus vai me devolver aquilo que eu tinha com ele antes da fundação do mundo. Então, Jesus sabia de todas essas coisas. Então, irmãos, ele orou com esta preocupação, sabia, irmãos. E outra, nós veremos, irmãos, no versículo do 1 ao 5, nesse trecho aqui, que ele diz que ele é a única autoridade que existe, criada para a autoridade para dar vida eterna. Isto não é uma competência de uma denominação, não é de uma religião, não. Não é uma competência de um profeta, não é competência de nenhum, por maior que seja os homens da Bíblia, mas é uma competência única, exclusiva dele, porque assim ele fala na oração, porque eu lhes dei a vida eterna. Então ele falou assim que a competência única da vida eterna era esta. E qual era a essência dessa vida eterna? Ele diz entre 1 ao 5 ali, irmãos. Ele diz assim, a essência é conhecer, e a vida eterna é esta, conhecer a Deus. E quando ele fala conhecer a Deus, irmãos, ele não está falando de um conhecimento teórico. Ele não estava fazendo apenas de um conhecimento de uma leitura que eu faço da Bíblia. Não. Ele fala de um conhecimento, de um relacionamento. Ele fala de um reconhecimento que seja que conhecer a Deus experimental, de ter uma experiência com Deus. É ter conhecimento daquele, envolvimento com aquele que nos dá a vida eterna. Então ele diz assim, a vida eterna é esta, a essência é esta, conhecer a Deus e a seu Filho enviado, que seria ele, como o único Salvador. Então ele faz isso, irmão, dizendo assim, o único que tem essa competência para dar a vida eterna seria Cristo. Aleluia. Então ele está falando da sua glorificação, ele está falando da vida eterna. Aleluia. Então, irmãos, esta é a essência. Porque, irmãos, eu digo assim, ele diz, em Romanos 14, 11, diz assim, porque está escrito, vivo eu, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Se ele está falando toda, não há exceção, sem exceção alguma. Todos os seres viventes, por maiores que sejam hoje, esses líderes mundiais que estão em guerra, seja Putin, Trump, homens conhecidos que já Napoleão, todos esses grandes homens de renome na história, todos, por mais milionário, mais religioso que fosse, Buda, Elon Musk, esses caras milionários, todos, sem exceção, vão se dobrar o seu joelho. Todos os seres vivos se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmão, ele sabia da sua glorificação, ele sabia que ele seria glorificado logo em seguida. Aleluia. Para que o nome, em Filipenses 2, 10 e 11, diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No futuro, todos os seres, sem exceção, reconhecerão Jesus. Aleluia. Jesus, na oração, referiu sobre isto, aleluia, porque ele sabia que a devolução da sua glória estaria logo ali na frente. Então, irmãos, neste primeiro título, nós estamos falando da sua glorificação.
A oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus, no segundo número 2 ali da lição 1, a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente do seu ministério, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica teu Filho para que também o teu Filho te glorifique a ti. Que tipo de glorificação seria esta? Mediante a sua morte. O mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. A mensagem, subtítulo 3, a mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor Jesus como o Verbo divino antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Pai e o Filho. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido para a sua glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, já praticamente encerrando essa parte da glorificação, nós vimos, irmãos, que Jesus, então ele sabia que logo em seguida a cruz não seria uma derrota, que ele receberia toda a glória que ele tinha, e que ele é o único que pode conceder a vida eterna. Por isso que quando nós confessamos a Jesus como Senhor, por isso que quando nós obedecemos a Ele, por isso que quando nós entendemos, nos arrependemos, oramos a Ele como intercessor, aleluia, Ele já nos concedeu a vida eterna. Por isso, irmãos, nós também esperamos por uma glória, aleluia. Nós também sabemos, irmãos, eu acho interessante que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que quando Jesus diz assim, ó, eu quero que eu guarde-os do mundo, Deus não iria naquele momento retirar a maldade do mundo. O mundo ainda passaria, porque vai ter o tempo que toda a maldade será extinta. Vai haver um tempo que vai ser exterminada toda a maldade. Mas Jesus estava pedindo que não era para que guarde seus corpos físicos, nem isso aconteceu, porque muitos cristãos morreram futuramente. Mas quando ele falava assim, guarda-os do mundo, ele queria que guardasse a tua integridade espiritual. E a nossa integridade, a integridade dos discípulos, daqueles que viriam, era guardar a sua fé. Ajuda eles que eles mantenham a sua fé, guarda-os na sua fé. Não estava pedindo para que livre de situações, irmãos. De certa forma, sim, mas eu creio que a essência do pedido de Cristo nunca foi para que livre eles desta morte física, não. Guarda-os a sua fé, proteja a sua fé. Aleluia. E nós vamos entrar agora, irmãos, nessa questão da oração de Jesus pelos seus discípulos. Aqui, irmãos, nós entramos agora no trecho 2. Jesus queria que a fé fosse protegida, a fé dos seus discípulos fosse protegida, aleluia, para que chegassem à meta, que é a salvação. Irmãos, aqui, título 2, a intercessão pela proteção dos discípulos. Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante o seu ministério na terra. Realmente, ele fez um relato breve ali, né, da tudo que ele fez. Ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a sua obra que Jesus havia iniciado. Ele ora, irmãos, pela unidade, ele ora, irmãos, pela continuidade de sua obra. Jesus, para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus e tu me deste.
Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens, que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com sua evangelização. A oração pelos discípulos, irmão, cuidar deles. Jesus falou em João capítulo 10, versículo 27 a 29, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e eles me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que tu me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então está dizendo aqui, irmãos, uma vez que eu dei a vida eterna para os meus seguidores, ninguém pode tirar esta vida eterna, ninguém pode arrebatar. Aleluia. Então, irmãos, ele sabe que nós ouviríamos, entenderíamos a sua voz, nós, como nossos sentidos espirituais, entenderíamos a voz do Senhor aos nossos ouvidos, a nossa alma, ao nosso espírito. Como eu disse, irmãos, ele não está pedindo para guardar o seu corpo físico, pelo contrário. Aleluia. Deus fala assim, não temeis aquele que pode matar o corpo, mas temeis aquele que pode não somente matar o corpo, mas também pode jogar a alma no inferno. Então, irmãos, o fundamento da nossa fé é sabermos que nós formos fiéis, passemos o que passemos, nunca devemos deixar de ouvir a voz do Senhor, seja na tribulação, seja na alegria, seja na bonança. Quando Cristo falou assim, eu sou mais que vencedor, ele não estava, quando Paulo falou, eu sou mais que vencedor, aleluia, ele estava falando, não era porque ele era super poderoso, não, porque ele já tinha passado por muitas aflições, ele sabia passar, tanto ter abastança, como passar necessidade, tanto ter bastante horror, ele falou tanto na nudez, tanto na paz, como na guerra, enfim, ele fala vários contrastes de situações, mas em todas elas ele sabia se portar como um discípulo, como um seguidor de Cristo. Então, irmãos, ele sabia todas essas coisas. Então, irmãos, Jesus orou, então, por nossas vidas, orou para que os seus seguidores tivessem guardados. Mas, irmãos, a hora sempre corre, mas apesar de nós termos falado da glorificação de Cristo, apesar de nós ter falado que Jesus ter orado que guardasse nós do mundo, e quando fala do mundo, irmãos, eu quero deixar bem claro uma coisa, o mundo não está falando, irmãos, de tirar do mundo físico, do mundo geográfico. Mas quando diz assim, que os livre do mundo, eu acho interessante que ele diz assim, eu tirei eles do mundo, e o mundo os odiou, como também odiou a mim. Irmãos, até porque nos nossos relacionamentos, nós estamos inseridos no mundo. Nós convivemos com o mundo. Ele não está falando do mundo da natureza, ele não está falando do mundo físico, mas ele está falando de um sistema. Eles estão inseridos num sistema corrupto. Os meus discípulos estão inseridos num sistema problemático. Eles estão inseridos num sistema que está decaído. Os meus discípulos estão num sistema onde a sua volta, como a Bíblia diz, que estão rodeados. Estamos aqui, irmãos, que o seu discípulo não pode, aquele que milita, não pode se envolver nas coisas deste mundo, mas deve se envolver e fazer as coisas para agradar aquele que o arregimentou, porque essas coisas perecerão. Mas, irmãos, não é sobre essas coisas, mas é contra o sistema, até porque nós convivemos. Eu ouvi um pastor falar, nós convivemos, irmãos, todos os dias com o mundo, nos nossos relacionamentos, na nossa empresa. Se você for num supermercado, você se relaciona com o mundo. Se você for num banco, você se relaciona com as pessoas do mundo. Você se relaciona no mundo o tempo todo, em qualquer estabelecimento comercial. Você vai em qualquer lugar, irmãos, nós nos relacionamos.
Mas é interessante que fala assim, ó, Jesus diz assim, ó, mas eles não são do mundo. Eles podem estar inseridos, eles podem estar no meio do mundo, mas eles não são do mundo. Aleluia. Não se refere ao mundo físico, mas eles não são desse sistema maligno, porque eles são chamados para fora. Aleluia. Então foram retirados do mundo. Eles são meus. Ele falou assim, agora são meus, são teus, ó Pai. Então, irmãos, ele tirou do mundo e entregou ao Pai as nossas vidas. A preocupação de Cristo conosco foi tanta, aleluia, que ele morreu morte de cruz. E ele fez esta oração intercessória pela nossa vida, aleluia. Então, irmãos, nós não somos do mundo, somos retirados para quê? Para que vivamos uma vida santificada. E há uma certa preocupação, e eu tenho um certo problema com a relatividade, com essa questão de relativismo, que é muito relativo, e hoje, irmãos, a gente acompanha os mais, digamos assim, os mais veteranos, eu não falo aqui, irmãos, mas tanta coisa, não sei se todos pensam, se é apenas eu que percebo muitas, ou se todos percebem, ou alguns percebem, quanta mudança existe nas questões que estamos relativizando, às vezes, as coisas relativas bíblicas. Relativizamos, às vezes, muitas vezes, irmãos, porque nós acostumamos com eu sempre digo, irmãos, nós estamos vivendo um momento que o inferno, ele joga direta com eles, ele guardava-os. Agora eu vou ser glorificado no céu, mas eles ficarão sozinhos? Não, porque eu vou enviar o Consolador. Mas agora é interessante, irmãos, que se nós não mantivermos um relacionamento com este Consolador, nós não mantivermos com o executivo, com a terceira pessoa da Trindade em nosso relacionamento, que é o Espírito Santo, aleluia. Qual é a proteção que nós teremos? Qual é a proteção que nós teremos se eu pegar e virar as costas ao meu relacionamento com Deus através do Espírito Santo? E eu gosto muito quando sempre no final, o hábito aqui que nós temos da igreja, aquela oração, aquela frase que é dita, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Isso aqui Paulo fala no final de uma carta, mas é sempre bem viva e eficaz para todos nós. A comunhão com o Espírito Santo, o amor de Deus em nossas vidas, a graça de Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Por isso que nós podemos ser guardados de todas essas corrupções, eu vou usar assim, do pecado deste mundo, se nós mantivermos um relacionamento com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa, que quando nós fomos separados desse mundo, quando eu digo assim, irmãos, outra coisa. Agora eu quero entrar, irmãos, na terceira parte desta lição, que é a unidade. Nós vamos falar sobre a essência, eu falei que são 3 títulos desta oração intercessória. Jesus orou pela sua glorificação, Jesus orou pelos seus discípulos, para que guardasse do mundo, mas ele orou falando sobre a vida eterna, e orou pela unidade. É muito forte essa questão de que ele dizia assim, Pai, eu sou um contigo, eles são um comigo, assim como eles são um comigo, eu sou um contigo, então nós somos todos um, aleluia. Então ele queria dizer assim, irmãos, agora, e que eles sejam um em mim. Ele estava dizendo que estes discípulos, essa igreja futura que iria nascer, que já estava nascendo, que eles sejam unidos, que eles sejam um só, em um só espírito, um só coração, um só entendimento, um só sentimento, diz a palavra de Deus. Que eles vivam, que sejam um só. Ainda tem uma parte que Paulo diz assim, ó, no amardes uns aos outros, nos vos amardes uns aos outros. Cristo falou, conhecereis que sois meus discípulos. Quando, irmãos, o ambiente, tanto aqui como fora, em qualquer lugar,
Quando uma pessoa entra dentro de um templo onde se prega a mensagem de Cristo, ela tem que sentir que aqui dentro há um amor divino. Há um amor divino entre nós, pela pessoa que entra. Aleluia. Eu sempre repito que existe pronto atendimento, pronto socorros para cuidar de problemas físicos, doenças, acidentes, mas aqui dentro é o pronto socorro espiritual. Quando um pecador entra aqui, é que ele precisa de um atendimento espiritual. E tem que saber que dentro, ou em nós, eles têm que ver, eles têm que conhecer. Eu entrei num lugar onde há amor, onde aquelas pessoas são diferentes, eles se amam, eles apertam a mão uns dos outros, eles choram, eles se alegram. É diferente de todos os ambientes que eu já fui. É diferente de um baile, é diferente de uma festa, é diferente de um casamento. Porque Cristo orou por isto, deu sua vida por nós. Eu vou fazer uma citação, se o tempo me permitir. Eu vi um professor secular falar sobre Cristo. É Caio Clóvis de Barros Júnior, se eu não me engano. Ele fez uma palestra, ele é professor universitário, mas ele fez ele discorreu sobre Cristo numa situação. Eu vou pegar um trecho apenas que ele falou. Ele falou que Cristo quebrou todos os paradigmas de todos os filósofos que existiram nesta terra. Todos os filósofos, por quê? Porque Cristo falou assim, a mensagem de Cristo era: o mais importante agora é que o outro seja mais importante que eu. É eu fazer coisas que agradem mais o outro do que a mim mesmo. E ele falou sobre, como era um curso universitário, ele falava sobre exercer profissões, e talvez isso até mude, às vezes, até o nosso conceito de profissão. Porque quando nós queremos exercer uma profissão, é sempre para fazer alguma coisa para o outro. Não é para eu ganhar dinheiro. Quando nós botarmos no coração que eu faço alguma coisa, não é para eu ser popular, não é para eu ganhar dinheiro, isso aí pode ser até uma consequência, mas não é. Quando eu sou um dentista, vou arrumar um dente de alguém, eu tenho que estar alegre, porque eu consegui deixar a pessoa feliz com o dente que eu arrumei para ela. Quando eu fui fazer uma obra na casa de alguém, eu fico feliz, porque eu vi a felicidade daquela pessoa com quem eu concluí a obra. Quando for fazer um atendimento médico, eu tenho que ficar feliz, porque eu dei felicidade a outra pessoa. Ele estava falando dessa essência. Se nós colocarmos isso, ele estava falando para profissões, para alunos universitários, e dizia: quando vocês for fazer alguma coisa, não seja para vocês quererem ganhar dinheiro, mas amem o bem que vocês vão fazer a uma terceira pessoa que talvez vocês nem conheçam. Se ele dá uma aula universitária, ele queria dar essa lição, que Cristo falou assim: eu estou morrendo por vocês, vocês também façam as coisas melhores para que agradem os outros, não a si mesmo. Aquilo que vocês querem para vocês, façam para o outro. Ele estava se dizendo, então vocês vão ser muito mais felizes quando você... Ele fez até uma relação com a sua filha, que como ele viu uma vez a filha dele no hospital, ele dizia assim: eu daria tudo para estar no lugar da minha filha. Dele aumentou um pouquinho, e se tivesse milhões de pessoas, dezenas, centenas de pessoas na mesma situação da minha filha, eu também queria dar, porque aí salvaria mais, não só pela minha filha, mas mais crianças que estão nessa situação. Ele se referiu assim, que aí ele conseguiu entender que a vida dele não era tão importante assim, mas a dos outros era mais importante que a dele. Então, irmãos, Cristo falou assim: eu quero que vocês vivam unidos, aleluia, para que sejam um como nós, aleluia. E quando, irmãos, nesta unidade, Cristo não está falando de nenhuma denominação. Ele não está, porque eu sempre digo, a igreja de Cristo ela não abrange, não abarca nomes. É claro que nós devemos combater qualquer tipo de heresias, de qualquer ensino errado, mas não há paredes na igreja do Senhor. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo, a totalidade da igreja. Ela não existe muros.
não há separação. Aleluia. Qualquer disputa, qualquer inveja, isso causa desgaste e rouba energia. Aleluia. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, a nossa luta é uma luta espiritual, é no mundo espiritual. Toda a nossa vida, ela consiste num conteúdo espiritual. Vivemos aqui, a Bíblia diz assim, como peregrinos, vivam no mundo como se dele não precisassem. Paulo disse, o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo. Aleluia. O mundo está dividido, irmãos. O mundo se divide, como eu falei no começo, em guerras, em partidos, em facções, em grupos. O mundo se divide e disputa, e oprime, e luta uns com os outros. Mas a mensagem, a oração sacerdotal de Cristo é dizendo, na igreja não, a minha igreja não é isso, Senhor, que eu não oro por isso, que a igreja não tenha partido, a igreja não tenha grupo, a igreja não tenha lado, mas eles sejam um só no amor, que a igreja seja uma só na unidade, porque eles têm o mesmo propósito, eles vão ter o mesmo destino, eles vão morar eternamente no mesmo lugar, que eles sejam unidos, ó Pai. Cristo pedia, ó Senhor, que eles sejam um como eu sou em Ti, ó Pai. Eles sejam um em mim. E esta ligação é através do Espírito Santo, aleluia, para nós preservarmos a nossa unidade. Em João 13:35 diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Um salmo conhecidíssimo, Salmo 113, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A oração de Cristo foi, aleluia, por ele, porque ele receberia novamente, teria devolução daquilo que ele deixou por um determinado momento para morrer por nós. Foi para que Deus nos livrasse, nos guardasse a nossa fé, por aqueles que estavam ali naquele momento, e por mim e por ti. E para que nós, vivendo neste mundo, então, devemos viver em oração, em unidade, viver, irmãos, num relacionamento saudável, alegre, suave, porque é suave, a palavra de Deus diz que é suave, que os irmãos vivam em união, que nada venha a ser pesado, irmãos, e que nós venhamos então a viver, a fazer as coisas para agradar o outro, não a nós mesmos. Se eu faço algo, eu fico feliz, porque eu consegui deixar alguém feliz, deixar meu irmão feliz. Aleluia. Então, irmãos, já indo para o encerramento desta lição, a oração de Jesus pelos discípulos. Eu tentei fazer um resumo, irmãos, dessas três títulos, desses três principais títulos aqui, que foram a unidade, santificação, glória e vida eterna. E já encerrando, irmãos, eu quero ler a conclusão. Como começou num horário diferente, agora eu me perdi que hora termina, mas eu vou encerrar então, irmãos. É extraordinário perceber, isso aqui é a conclusão, é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos partes do corpo de Cristo. Esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus.
Por isso temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Então, irmãos, é isto, irmãos. Esta é que conseguimos extrair desta oração de Cristo, que eu acho uma das mais... Da Bíblia, eu acho muito lindo esse capítulo 17 aqui, que Cristo ele ora, faz uma oração intercessória por cada um de nós, né? Como Deus, Ele se preocupa com nós, Ele quer nos livrar de todo esse mundo. Mas, irmãos, esta é a mensagem que foi tirada dessa lição número 11, e eu vou devolver para o irmão, para o pastor Leandro que está aqui, para fazer esse encerramento. Eu estou perdido porque agora eu li ali para 10h38. O irmão falou que está cedo, então até às 11, irmão. Até às 11. Pá, eu acelerando aqui, eu olhava no... Poxa, agora eu não sei até que hora, era 10 Enfim. Então, irmãos, vamos ainda retomar aqui. A oração a oração 3, irmãos. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. A oração, nessa terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre Ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como o Pai está em mim e eu em ti. Propósito, qual era o propósito da unidade? O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. União essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. União essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. União essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito Santo. União essencial dos salvos manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Oração por encorajamento à unidade. Em João 17:21, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã. De modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim que essa unidade da fé, assim sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Então, irmãos, nós sabemos que se nós, irmãos, não manifestarmos não for visível não for manifestada esse amor, não for manifestada essa comunhão que nós temos uns com os outros, seria vã, seria inútil, inutilizada, tudo perante o mundo. É triste, irmãos, que a gente percebe, e eu digo, porque às vezes eu percebo isso, irmãos, eu acompanho, e mais do que nunca, tanta derrota. Às vezes eu vejo que há lares, e muitos, eu vou em algumas residências, e eu fico pensando, em algumas situações eu até deixo um versículo, eu deixo um folheto, e tem um jovem que eu já não sei quantas vezes eu vou lá
já teve preso e muitas situações, e apanha, vive apanhando, e daqui a pouco, não sei se não vai aparecer morto, aí, como aconteceu com um que eu estive falando um tempo atrás, daqui a pouco fiquei sabendo que ele havia sido morto. E eu fico pensando por que essa pessoa, eu falei para ele esses dias, vá para uma igreja, Cristo vai mudar a tua vida, não vai ser instantâneo. Um rapaz com uma idade ainda jovem, um homem jovem ainda, tem muita coisa pela frente, tem muita coisa para ser, nada vai ser automático, mas vai para uma igreja que tu vai ver, tua vida vai mudar. Mas as pessoas fazem a opção de viverem uma vida degradante. E a mãe dele se preocupa e diz, eu não sei mais o que eu faço, por esse rapaz. E ela me agradece toda vez que eu vou lá. Né? Irmãos, e além dessas, diariamente, cotidianamente, nesse exato momento que estou falando aqui, tem algum casal se separando, algum lar se desfazendo, e há muitas disputas das mais diversas possíveis. Há disputas judiciais por coisas, por bancos e cadeiras. Há disputa judicial por um balcão. Há disputa judicial, irmãos, a família se destruindo. Disputas judiciais é um pai contra um filho contra um pai. E eu fico pensando que desgaste essas pessoas têm em função de uma vida tão desgraçada. Então é função fundamental nossa orar, porque isso pode estar acontecendo, irmãos, em qualquer ambiente, qualquer meio. Então é função nossa, como igreja, porque Jesus orou, eu vim fazer a obra do Pai, e eu oro para que tenha continuidade essa obra através da igreja que vai nascer no futuro. Então é necessário, irmãos, que esta igreja, que somos eu e você, façamos o máximo, não vou dizer o melhor e o máximo que podemos. Se tivermos que nos desgastar, não é por coisinhas, mas deve ser, irmãos, por tentar nos esforçar para fazer com que pessoas venham a receber, irmãos, esta salvação e enxerguem em nossas vidas o amor de Cristo, o amor de doação. Aleluia. Alguns, como eu falei, amam e vivem uma vida que amam, jamais não aceitam Cristo porque amam o dinheiro. Outros, infelizmente, amam eu convivi com uma pessoa hoje, graças a Deus que ela está salva, prega, mas eu convivi com um familiar muitos anos, que passou por um parente, dezenas, acho que mais de quantas vezes em casas de recuperação. Mas o problema, sabe o que era? Ele tinha uma vida, levou não sei quantos tiros, já foi torturado por traficante, mas ele ia para o centro de recuperação e fugia, porque ele amava, ele gostava de viver aquilo ali. Então, tem gente que não vem para Cristo porque ama o bem-estar, ama o ter, ama as coisas deste mundo. Outros que amam aquela vida desgraçada mesmo, amam do jeito que são, não querem, não fazem esforço nenhum para mudar. Aleluia. Mas que Deus, irmãos, tenha misericórdia e multiplique as nossas forças. Aleluia. Para que, irmãos, venhamos ter o estímulo, o poder do Espírito Santo, para que venhamos, irmãos, então, a poder fazer a obra que Cristo orou para que nós façamos.
Vivemos num mundo de conflito? Sim. Vivemos num mundo onde, infelizmente, estamos prestes a explodir uma terceira, todos os especialistas dizem uma terceira guerra mundial. É a China querendo invadir Taiwan, é a Rússia contra a Ucrânia, é agora o Irã contra o Israel. Eu fico olhando assim, nós estamos numa iminência de uma terceira guerra mundial, onde o mundo está dividido, um tanto apoia esse, um tanto apoia aquele, mas estão deixando um pouco, a tendência é deixar um pouco Israel de lado, porque estão desaprovando o que Israel está fazendo, a crítica sobre Israel é muito forte. E nós, que temos o conhecimento da oração de Cristo sobre nossas vidas, a oração intercessória, ele orou porque ele sabia que ia ser glorificado. Ele orou para que nós estivéssemos guardados do mundo, não guardados, protegidos do tempo físico, mas que a nossa fé fosse preservada. Ele orou porque sabia que ali na frente havia uma igreja que iria sofrer, seriam queimados, seriam jogados em jaulas de leões, em arenas, mas ele orou por aqueles ali, e nós nem passamos por isso, e nem vamos, creio que nem vamos passar, mas ele orou e disse assim: Senhor, guarda-os do mundo, guarda desse sistema mundano, eles vão passar por tribulação, eles vão ser queimados, eles vão ser torturados, mas guarda eles desse sistema, mesmo eles sendo provocados, mesmo eles serem torturados para que neguem o Senhor, para que eles deixem de me seguir, mas guarda-os deste mundo, não deixe eles se contaminarem, não deixa eles se confundirem, não deixa eles perderem a sua identificação como meus discípulos, guarda-os, livra-os do mal, aleluia. E eles foram, irmãos, como testemunhas para que nós estivéssemos hoje sentados nesses bancos e sabendo que a nossa responsabilidade é espiritual, que a nossa responsabilidade é que aqui é um pronto socorro espiritual. Aqui, quando alguém coloca os pés aqui, e lá fora, quando nós estamos ali, irmãos, inseridos, como eu falei, em qualquer ambiente, seja o ambiente que for. É interessante, irmãos, eu sei que aqui a igreja é bem ativa, e eu louvo a Deus por isso, e eu fico pensando assim, meu Deus, eu sou o menor entre os irmãos ali, porque como os irmãos são ativos aqui nesta igreja, e às vezes eu me envolvo tanto com o meu trabalho, mas, irmãos, teve um colega, alguns anos atrás, que trabalhei numa empresa, e aí o outro chegou, não sabia, e depois ele se converteu, ele falou assim: poxa vida, eu passei tanto tempo e tu nunca me falou que tu era cristão. Ele se converteu depois que ele se converteu, que ele descobriu que o outro era cristão, olha só. Porque ele se converteu não por causa do colega. Depois que ele se converteu, ele descobriu que aquele camarada era cristão. Ele falou assim que era o agente 007. Né? Estava ali oculto. Ninguém sabia que ele era cristão. Então isso, irmãos, é uma certa maneira, nós estamos inseridos no mundo, mas nós não somos agentes secretos. Nós não estamos ali para ninguém saber que eu sou crente. Não sou crente, eu não sou crente, eu não sou ninguém sabe. É necessário que manifestemos, que expusemos a nossa fé e também demos bom testemunho da nossa fé. Aleluia. Assim, irmãos, estaremos sendo verdadeiros discípulos do Senhor. E que eles enxerguem em nós, novamente repito, o amor de Cristo em nossa vida. Este é um dos principais fundamentos, irmãos. Aleluia. Eu sempre digo, o amor de Deus, por isso que João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna
É Cristo quem dá. Ninguém mais dá. Não é nenhum, nada. E eu quero, irmãos, com estas palavras, deixar esse estímulo e deixar esse estímulo, irmão, e este entendimento e esta conscientização de quão profundo de quão profundo foi a oração que Cristo fez por nós. Eu vou passar, irmãos, para o pastor fazer o encerramento final, mas eu quero, irmãos, fazer as considerações finais, mas eu quero, irmãos, que nós venhamos olhar um para o outro, em cada culto, em cada momento, e olhar com aquele olhar. Eu sempre digo, irmãos, o que nos une não é os meus laços sanguíneos. O que nos une não é porque nós somos do mesmo time de futebol. O que nos une não é porque nós somos do mesmo partido político. O que nos une não é só porque nós somos da Assembleia de Deus. O que nos une não é porque eu sou de Uruguaiana. O que nos une não é porque eu sou apenas, geograficamente, eu sou gaúcho. O que nos une não é nada disso, nada terreno, mas o que nos une é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que nos une é a mesma fé. O que nos une é saber, irmãos, que estamos caminhando, crendo no mesmo Deus, crendo no Pai, no Filho, no Espírito Santo. E somos irmãos em Cristo. Aleluia.